Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Terapia de Copa. É um programa que nós não teremos muitos episódios, é claro e óbvio, porque nós estamos aqui utilizando desse climinha, desse tempo de Copa do Mundo, essa expectativa que está chegando para transpor, né, as realidades de sofrer ou torcer pela sua seleção numa Copa do Mundo para a realidade da nossa vida, do nosso dia a dia, que está mais próximo do nosso dia e buscar aqui realizar uma terapia. E como é terapia de Copa, talvez um segundo objetivo é para você que sofreu ou sofre muito com a seleção brasileira, ou você que diz que não se importa, né, ou finge que não se importa, ou porque está muito machucado porque não viu a seleção vencer há muito tempo, que tá aí meio deixando de lado, fingindo que não se importa com a seleção brasileira ou tá realmente chateado. Quem sabe a gente cuide de você e você volte a torcer de forma, né, correta diante, se tem um jeito de torcer da forma correta, né, ou sofrer menos, né, durante essa Copa do Mundo pela seleção brasileira, tá? Vamos lá, sem mais delongas, vamos para a nossa reflexão de hoje. Eu começaria hoje dizendo o seguinte, tá? Vamos olhar para o cenário do que é uma Copa do Mundo. Para que você não é habituado com a Copa do Mundo, a breve explicação é o seguinte, que é um torneio que acontece de 4 em 4 anos, onde seleções ou confederações, né, países, eles convocam ou selecionam os seus melhores jogadores e levam esses melhores jogadores para uma competição e lá eles vão jogar em um esquema, né, de divisão de grupos, depois o famoso mata-mata, o playoffs, né, ou seja, venceu, avança, perdeu, está eliminado, vai para casa. É dessa forma. Nessa Copa de 2026 nós teremos um jogo a mais, o que faz com que o campeão ele tenha que jogar pelo menos 8 partidas, o vice também e o terceiro e o quarto colocado também vão jogar 8 partidas, mas vão jogar 8 partidas para ser o vencedor, tá? E a primeira coisa que é muito importante ser dito é o seguinte, como é uma competição de 4 em 4 anos, é uma competição de tiro curto, ou seja, por mais ou menos ali um mês e pouco, essa competição acontece, num período de mês e pouco essa competição vai acontecer e vai acabar, é curto, é feito de 4 em 4 anos, é uma seleção de jogadores. Isso significa que nem sempre você chega na Copa do Mundo bem, porque podem ter jogadores machucados, lesionados, a preparação talvez não foi tão boa, talvez teve, a gente chama de ciclos, né, de uma Copa para outra, naquele ciclo de uma Copa para outra, aconteceu diversos problemas que podem te atrapalhar a jogar bem uma Copa do Mundo. Então, como é bem aleatório, como as possibilidades são infinitas aqui, né, são inúmeras pelo menos, a gente não consegue ter uma previsibilidade, um cuidado, assim, com muita tranquilidade para chegar na Copa do Mundo bem. Claro que o trabalho que todas as confederações, né, todos os países realizam é para que as suas seleções cheguem o melhor possível nessa competição. E isso dificulta vencer uma Copa do Mundo. Tanto é difícil e tanto é estranho que até pelo menos 2022, e agora somando talvez 2026, mais de 80 seleções já disputaram a Copa do Mundo. Mais de 80. Só que desse número, apenas 8 seleções já foram campeãs na Copa do Mundo. Olha só que curioso, né? Sem contar, claro, isso é tema para outro momento, que algumas seleções parecem que têm uma certa tradição de ganhar a Copa do Mundo. Então, o Brasil, por exemplo, tem 5, a Itália e a Alemanha tem 4, a Argentina tem 3 Copas, a França e o Uruguai tem 2, a Inglaterra e a Espanha tem 1, e aqui acabaram todos os campeões. Então, sim, tem algumas que têm uma certa tradição em ganhar a Copa do Mundo ou chegar, pelo menos, em finais. Muito bem, dito isso, e para mostrar para vocês como é difícil ganhar uma Copa do Mundo, e é mesmo, não é tão simples como ganhar a Copa do Mundo, eis o primeiro problema que eu gostaria de tratar aqui para vocês, que é o desalinhamento daquilo que é a expectativa da realidade, tá? Muitas pessoas sofrem numa Copa do Mundo ou sofreram e por essa razão, inclusive, não querem mais torcer ou não assistem ou perderam as esperanças ou, né, se tornaram pessoas pessimistas por causa do desalinhamento da expectativa de ganhar e da realidade, que às vezes é não ganhar, certo? Quando nós temos esse desalinhamento, né, essa quebra da sua expectativa, aí você vai sofrer. E vai sofrer porque você esperava demais.
E um dos primeiros pontos que eu quero tratar aqui é o seguinte, é que existe uma diferença entre o que é possível, o que você deseja e o que você tem certeza que vai acontecer. Sabe? Presta atenção, presta atenção. Primeira coisa, é possível que uma seleção ganhe uma Copa do Mundo? É possível. Pelo menos as que estão a jogar, a que estarão a competir, é possível. E aí você torce para a sua seleção, né? Pro seu país. Ele é possível ganhar? É possível. É possível, ele está lá, ele vai jogar, então é possível. Eu torço, então significa que eu desejo também que ele vença. Mas isso não significa que ele será campeão. E tem muita gente que entra dentro de da competição, assistir uma Copa do Mundo, por exemplo, com a certeza de que a sua seleção vai ganhar, ou que você torce vai ganhar. Só que, beleza, que certeza que você tem quanto a isso? Basicamente nenhuma. E na realidade, essa quebra de expectativa vai nos sofrer muito. E tá, vamos esquecer um pouco da Copa do Mundo e vamos pensar nas outras possibilidades da vida. Seja em relacionamento, seja no trabalho, seja num projeto pessoal, numa mudança de vida. É possível, né, que você tenha um bom relacionamento? É possível um bom local de trabalho com reconhecimento? É possível empreender em bons projetos e esses projetos eles, né, se deslancharem? É possível que você tenha uma mudança de vida significativa? Gente, tudo isso é possível. Você deseja? Bom, é curioso essa pergunta, né? Porque às vezes tem gente que entra em certas condições que não desejam, né? Ou projetos, ou mudanças de vida, ou relacionamentos, ou trabalhos que às vezes não desejam. Ok, tudo bem, mas uma pergunta, você deseja? Em certas circunstâncias a pessoa, de fato, ela deseja um relacionamento duradouro, para sempre, feliz, alegre, deseja um bom local de trabalho, um bom local de reconhecimento, desejam bons projetos, uma mudança de vida que vai trazer melhorias para você, deseja. Agora, isso significa que imediatamente isso vai acontecer? Isso significa que é certeza que vai acontecer? Isso significa que só porque você deseja não vai haver nenhum obstáculo, não vai ser difícil chegar no objetivo final? Nenhuma. Isso não significa nada disso. Vai haver obstáculos, vai haver dificuldades, vai haver, enfim, todos os desafios que a vida nos proporciona, e é natural. Agora, quando você aplica como certeza, ou você não diz como certeza, você diz assim, isso tem que acontecer. Entende? Olha, veja bem, quantas pessoas que, voltando para o tema Copa do Mundo, né? Quantas pessoas vão dizer assim, é possível que o Brasil vença? É uma coisa. Eu quero que o Brasil vença. Agora, o Brasil tem que ganhar, porque se não ganhar, é fracasso. Gente, pelo amor de Deus, né? Por favor. Como assim tem que ganhar? É vergonhoso, a seleção brasileira tem 5 títulos, tem que ganhar. É óbvio que o projeto, quem trabalha com isso, né? Quem trabalha? O técnico, o jogador, a comissão técnica, a confederação, o presidente, ele trabalha para quê? Ele trabalha para vencer. É óbvio, ele trabalha para isso. Ele está nessa expectativa, nesse desejo, ele está empenhando energia e força, mas e tem que ter ambição, né? E óbvio, que se a pessoa não tiver ambição, você nem vai acreditar, não vai ter nem esperança. Mas o tem que, não tem que, como assim tem que? A realidade, ela não se curva aos seus desejos, ela não se curva às suas vontades, ela não se curva à sua imaginação. A realidade, ela é muito, tá batendo no microfone, a realidade, ela é muito maior do que os seus desejos, sua imaginação. A realidade é outra, né? A gente que tem que conseguir olhar para a realidade e identificar o que é real, do que entrar no nosso mundinho, da nossa imaginação e dizer ou imprimir coisas que você quer, que você deseja, que você na realidade, e não é assim que funciona, ela não é escrava de nós. Nós estamos dentro dela. Mas a gente não tem coisas que a gente não muda na realidade. Tem coisas que sim, por exemplo, meu celular tá aqui, na realidade, meu celular tá aqui. Por exemplo, ele estava aqui, né? Eu posso fazer isso aqui e movimentar. Olha só, eu tenho o poder diante desse celular movê-lo na realidade. Né? Eu tenho. Agora, diante de uma Copa do Mundo, você tem. Aliás, individualmente, um jogador tem, um técnico tem. É claro que tem gente que tem mais peso do que outros, mas não dá. Às vezes não dá. Dentro de um relacionamento, só porque você quer uma coisa e você acha que vai acontecer, o relacionamento é feito com pelo menos mais de uma pessoa, né? Não é mesmo?
Seja no relacionamento conjugal, né, entre marido e mulher, seja no relacionamento na família. Você tem irmãos, tem primos, tem parentes, tem tios. Às vezes uma família, né, composta. Gente, tem mais de uma pessoa envolvida. No trabalho é a mesma coisa, um monte de gente lá no seu trabalho. Os projetos que também demandam não só a sua força, mas demandam também empenho de outras pessoas. Mudança de vida que também coisas, além de você, vão precisar ser movidas, né? E não por você. Que coisa! Como que você quer imprimir na realidade o seu desejo, a sua imaginação? E quando essa quebra acontece, o Brasil tem que ganhar, aí é eliminado. Aí sabe o que acontece? Aí beleza, aí você abandona isso. Se entristece, fica mal, fica triste, porque quebraram a sua expectativa. Quebraram ela. Aí acontece o seguinte, né? O indivíduo, ele, diante de uma circunstância como essa aqui, ele faz o seguinte. Beleza? Então a solução é ser pessimista. Não é verdade? Quantas pessoas são pessimistas? Vou nem torcer para ganhar, vou torcer para perder. Ah, não vai ganhar mesmo. Ah, não sei o quê. Sabe? Quantas pessoas são pessimistas? Vai para o outro lado da régua. Enquanto você vai querer imprimir na realidade a sua imaginação, os seus desejos, e aí você é muito eufórico, muito entusiasmado com tudo aquilo. E calma aí que a gente vai chegar na esperança ainda, né? Do outro lado tem gente que faz o seguinte, quer saber? Eu prefiro ver sempre o lado ruim das coisas. Porque assim eu não me decepciono. Tudo bem, mas você é uma pessoa triste. Sinto muito. Você é uma pessoa triste. Sinto muito. É isso que é verdade. Meu trabalho é isso. Eu sou terapeuta e meu trabalho é exatamente isso, falar a verdade. Dar ordem a você. Esse é o meu trabalho. Inclusive, se você quer ser atendido por mim, e aliás, para deixar essa tristeza de lado, deixa aqui ó, no formulário, preencha o formulário que tem aqui na descrição. Você vai ganhar uma consulta 0800 comigo, com 40 minutos online ali. A gente vai conversar e vai ficar show de bola, tá? Seguindo aqui, você vai pro outro lado da balança e aí vira uma pessoa pessimista, uma pessoa sem esperança. Como eu disse, é uma pessoa triste. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa triste. Uma pessoa que não tem uma expectativa, uma espera de algo bom, algo que vai proporcionar alegria, mesmo que seja coisas muito mais baixas. Por exemplo, o Brasil venceu a Copa do Mundo, todo mundo vai ficar bom, todo mundo vai ficar feliz, mas a vida de ninguém mudou assim, né? Nossa, como mudou. Vai ser uma festa, né? É incrível, vai ser maravilhoso. Eu torço muito. Vai ser incrível ganhar, vai ser maravilhoso. Contar essa história, eu tenho filhos, assim, vai ser maravilhoso, lindo, vou chorar. Mas muita coisa muda na minha realidade, não muda tanto assim, né? Não vai mudar. Mas aquele que nunca tinha a esperança, não alimentou aquilo, e é gostoso quando você tem esperança, que a sua esperança ela vai sendo alimentada cada vez mais. Então, num jogo na Copa do Mundo, o Brasil vai passando de fase, você vai se alimentando aquilo vai crescendo de você. É muito gostoso isso, é maravilhoso. Só que uma esperança, como eu já disse na primeira parte aqui, tem que ser uma esperança com o pé no chão, de acordo com a realidade. Então, eu separei aqui 4 perguntinhas para que você possa te auxiliar a que você alinhe a sua expectativa, seja como a Copa do Mundo, seja no seu trabalho, no seu relacionamento, nos seus projetos, nas suas mudanças de vida. 4 perguntinhas para você fazer, para você alinhar aquilo que é a sua expectativa da realidade, tá? A primeira pergunta é o seguinte, isso é um desejo meu? É uma possibilidade? Uma promessa? É uma pergunta. Então, isso que eu estou a ver, né? Só uma possibilidade? Tá, é uma possibilidade. É possível que o Brasil ganhe a Copa do Mundo, é possível que eu tenha um relacionamento infinitamente feliz e duradouro, é possível que eu tenha um emprego que eu gosto de atuar, é possível que eu tenha projetos que mudam a vida das outras pessoas, é possível que eu realize uma mudança em mim, uma mudança significativa que vai me deixar melhor, né, mais alegre. É possível, tudo isso aqui é possível, né? Mas é um desejo também? É outra pergunta. É uma promessa? É uma promessa possível da pessoa que te prometeu fazer? É factível? Entende? É uma primeira pergunta. É possível? É um desejo? É uma promessa? Tá? Outra pergunta. O quanto disso depende de você? Lembra o que eu disse? Bom, tem gente que fala assim, quer saber, não vou nem torcer não, que não adianta nada. Eu torcer e o Brasil perder. Deixa eu te fazer uma pergunta. Gente, o que você torcer vai mudar para a seleção brasileira, o pessoal que está jogando lá dentro do campo?
Você que ninguém te conhece. O que vai mudar? Você torceu ou não torceu? O que mudou? O que mudou lá, de forma significativa dentro do campo, para vencer? Porque para vencer tem que ganhar uma partida lá, tem que jogar, fazer os gols, não tomar gol. É isso. O que significa? Gente, nada. Sinto muito. Nada. Não depende. Né? O Brasil vai ganhar a Copa do Mundo. Assim, depende de você o quê? Praticamente nada. Depende de nada. Mas tem muitas outras coisas que dependem de você. Óbvio, né? A gente tá falando aqui da vida, do relacionamento. Então, assim, pro relacionamento dar certo, aquilo depende, pelo menos metade daquilo ali depende de você. Com certeza, com certeza. Gente, meu cabelo tá escapando aqui. Agora eu vou deixar. Se o vídeo foi pro ar é porque eu não me importei mais com isso aqui. E aí, só por causa disso, merece um like, tá? Isso aí. Dá um like, tá bom? Isso é bom. Dá o gostei aqui. Comenta, compartilha, se inscreva no canal, tá? Aquelas coisas de sempre. Gente, tem muita gente que assiste e não se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Me ajuda aí, né? Faz um favor. Bom, o quanto depende de você? É a segunda pergunta. A terceira pergunta é: qual é o cenário realista, tá bom? Ou é apenas um cenário que eu desejo, tá? Então, eu mostrei os dados para vocês aqui logo no início, né? Falei, pelo menos, né? Dentro da Copa do Mundo, mais de 80 seleções já participaram, apenas 8 venceram, algumas têm uma certa tradição de vencer. É difícil porque é um torneio de 4 anos, é um torneio curto, então às vezes muito depende do encaixe daquela seleção naquele período curto. Se encaixou perfeito, venceu, ótimo. Não significa às vezes a melhor seleção que chegou na Copa do Mundo vença. A gente tem inúmeros casos de seleções que não eram as favoritas e venceram a Copa do Mundo. Então, vamos lá. Qual que é o cenário realista? Né? Essa seleção tem condição? A mesma coisa se aplica nas outras coisas na vida, né? Sobre relacionamento, sobre projetos, mudança de vida, mesma coisa. E outra coisa, se não acontecer, o que eu espero? Se não acontecer o que eu espero, e quem serei eu depois que isso não acontecer? Curioso, né? É uma baita de uma pergunta, né? Quem serei eu depois que não acontecer? Talvez você precise de uma resposta imediata, né? Você precisa, às vezes, uma mudança do seu comportamento, nas suas análises, nas formas como você vive, seja para as coisas mais próximas, né? Eu não estou falando da Copa do Mundo, estou falando das coisas assim, no relacionamento, num projeto de vida, num trabalho. E aí, se não der certo? Tá? Porque essas possibilidades, elas existem. Elas existem. E você precisa trabalhar com elas. Não ser pessimista. Ter esperança, mas com o pé no chão. Mas ter certeza de que você tem alguma parcela em algumas coisas e que você pode trabalhar para isso, pode ter esperança. Uma vida feliz é uma vida que tem esperança. Quebrar a expectativa, sofrer. É óbvio que toda a gente sofre, mas o que eu estou querendo aqui nesse primeiro episódio de Terapia de Copa é fazer o seguinte: às vezes você está numa expectativa muito demasiado assim, está longe da realidade, está fora da realidade. O mais próximo dela, menos sofrimento acontecerá. E se ele estiver completamente alinhado, você vai sofrer assim, coisa básica. Beleza, a seleção perdeu a Copa do Mundo, acabou. Daqui 4 anos a gente compete de novo, acabou. E pronto, simples. Acabou, né? Fica aquele gostinho amargo, acabou, mas vamos embora. Espero, é claro, que a seleção vença e traga o nosso hexacampeonato, que a gente possa continuar esticando aí os títulos e que a gente possa ver essa experiência aí. Muito bem, se você gostou, é claro, já pedi mas deixe o seu like, deixe o seu dislike, faça alguma coisa, comenta, compartilha, pelo menos faça alguma coisa, reaja, faça alguma coisa, tá bom? Deixa a sua inscrição, deixa o seu comentário, compartilhe com alguém. Se você quer ser atendido por mim, você pode ganhar uma consulta 0800, é só preencher aqui o formulário aqui embaixo e a gente continua. E até o próximo episódio de Copa. Valeu, tchau!